Pensa só na ambição de um escritor. Criar não apenas uma história, mas um ideal. Fyodor Dostoiévski, ele foi simplesmente assombrado por uma ideia tão grandiosa que ele mesmo chegou a considerar um fracasso. Vamos mergulhar em Um Idiota, que foi o experimento mais pessoal dele e, quem sabe, o mais impossível. E olha só, essa é a voz do próprio Dostoiévski, confessando que a obra dele era só uma sombra do que ele tinha imaginado. Mesmo assim, ele amava a sua ideia mal-sucedida. É exatamente essa tensão, sabe? Essa sensação de um ideal que não dá para alcançar, que torna o romance tão poderoso. Então, que plano grandioso era esse? Qual era essa ideia? A resposta está bem no coração da maior busca filosófica de Dostoiévski. A ideia era, ao mesmo tempo, simples e, nossa, absurdamente audaciosa. Retratar um ser humano perfeitamente bom. Uma figura quase como a de Cristo, sabe? Um indivíduo de uma beleza moral absoluta, jogado num mundo totalmente imperfeito. Era tipo um verdadeiro experimento literário. Dostoiévski queria testar os limites da bondade. Ele construiu essa alma pura e a soltou bem no meio da cínica São Petersburgo do século XIX. Um mundo que era movido por paixões, por ganância, por intrigas. Será que essa bondade tão radical poderia salvar esse mundo? Ou será que o mundo ia, inevitavelmente, esmagar essa bondade? Essa é a grande pergunta que move cada página do romance. E Dostoiévski dá a essa pergunta um rosto, um nome e uma alma. O príncipe Lev Nikolaevich Mishkin. Ele é a própria encarnação dessa ideia impossível. Para a gente entender o Mishkin, a gente precisa conhecer essa figura do Yurodov. O idiota do título não é um simples xingamento, não. É uma referência direta a essa tradição cultural russa. O santo louco, alguém cuja simplicidade é tão radical que chega perto da sabedoria divina, algo que a sociedade comum simplesmente não consegue entender. O Mishkin chega em São Petersburgo praticamente sem nada, vindo de anos de tratamento para epilepsia num sanatório. Ele é transparente, ele é compassivo, ele é incapaz de julgar. Ele insiste em ver o bem em todo mundo, mesmo quando só mostram o pior para ele. E é exatamente por isso que o mundo o vê como um tolo. E aqui está o choque inevitável. De um lado, você tem a compaixão e a honestidade radical do Mishkin. Do outro, uma sociedade completamente obcecada por dinheiro, por status, por jogos de poder. São dois mundos em rota de colisão total. E o Mishkin está bem no meio desse furacão. Essa colisão toda se manifesta nas figuras extremas que ficam ali, orbitando o Mishkin. Cada uma delas representa uma faceta dessa sociedade febril. Olha só a profundidade da mente do Mishkin. Enquanto todo mundo ao redor dele só pensa em poder ou em riqueza, ele está refletindo sobre a experiência humana mais extrema que existe, o último segundo de um condenado. A empatia dele vai a um lugar que a sociedade prefere ignorar, e isso, claro, choca todo mundo. E no contraste absoluto, a gente tem o rival dele, o Rogojin. Para ele, a vida é sobre impulsos terrenos, dinheiro, paixão, posse. Ele é a força visceral, caótica, que a compaixão do Mishkin tenta, sem sucesso nenhum, acalmar. E essa é a voz cínica da própria sociedade. Um artigo de jornal zomba do Mishkin assim que ele herda uma fortuna. Ele é imediatamente reduzido a um monte de rótulos convenientes. Ninguém se esforça para enxergar a pessoa de verdade. Todo mundo vê só a caricatura. Então, qual foi o resultado desse grande experimento? A resposta de Dostoiévski é devastadora. A pureza, quando ela é confrontada com o caos do mundo real, não leva à salvação. Pelo contrário, ela precipita a catástrofe. Essa reflexão, que é sobre uma pintura do corpo morto de Cristo, é talvez a imagem mais sombria do romance inteiro. Ela sugere um universo indiferente, sabe? Onde nem a divindade consegue escapar das leis brutais da natureza. Um mundo onde não existe ressurreição. E nesse universo indiferente, a compaixão radical do Mishkin não cura nada. Ironicamente, ela se torna uma força destrutiva. A bondade dele, em vez de salvar as pessoas que ele ama, acelera a ruína de todo mundo, inclusive a dele mesmo, que o leva de volta para a escuridão da sua idiotia. Mas se o resultado é tão trágico, por que este fracasso de Dostoiévski continua a nos fascinar tanto? Porque a gente volta a ele de novo e de novo. A obra continua viva porque, assim como Dom Quixote, o Mishkin representa um ideal que, embora seja derrotado pela realidade, se recusa a morrer.
A história dele foi recontada em várias culturas, do Japão do Kurosawa à Rússia do Bortchenko, o que prova o quanto ela é universal. Talvez o romance sobreviva não por dar respostas, mas por nos forçar a encarar uma pergunta impossível. E isso nos traz para o nosso mundo, né? Em meio ao nosso próprio cinismo e caos, o que aconteceria com uma pessoa de bondade e inocência absolutas? A tragédia do príncipe Mishkin ainda seria o nosso destino? A questão, mais de um século depois, continua totalmente em aberto.